Como lidar com minhas sombras? Vamos olhar o que são sombras na espiritualidade? As sombras representam os aspectos do self que são negados, rejeitados ou reprimidos e que operam no inconsciente. A sombra é frequentemente associada a aspectos da personalidade que não, que não são considerados aceitáveis, entre aspas, ou desejáveis pela sociedade ou pelo próprio indivíduo. Esses aspectos podem incluir sentimentos, características de personalidade, desejos e comportamentos que são vistos como negativos ou indesejáveis. Então, as sombras são são as coisas, né, em que a gente acredita sobre nós mesmos e que a gente quer esconder dos outros, né? São sombras, são coisas ocultas que a gente mantém escondido e aí a gente fica aqui fazendo máscaras, né, para se defender disso, para se esconder disso, né? E vou trazer aqui uma experiência minha, né, de quando eu era criança. E aqui, né, o senso tem várias crenças basais ali no autoconceito, né? E uma delas, mais forte aqui, é o senso de inferioridade. E aí, o que esse senso de inferioridade faz? Ele faz com que eu tente resolver isso aqui na forma, né? De alguma maneira, a gente tenta fazer com que a personalidade não demonstre isso que eu penso sobre mim, né? E aí, quando eu olhava uma cantora que chama Avril Lavigne, né? Não sei se vocês conhecem, mas ela, ela demonstrava ela era bem moleca, assim, ela era bem, tipo assim, louca, sabe? Tipo, louca da vida, assim, que tava nem aí porque os outros pensavam, porque, sabe, ela tava sempre no meio dos meninos. Então era como se ela fosse ali um símbolo de alguém que demonstra uma uma superioridade, uma espontaneidade, uma coisa, sabe? Uma coisa assim. Então era como se eu quisesse aquilo, porque o que eu penso sobre mim é o contrário disso. Então eu quero fazer algo na personalidade que esconda isso, que não demonstre isso, né, para a sociedade. E aí eu comecei a imitar muito bem a forma como ela cantava. Eu comecei a me vestir como ela se vestia, assim, me vestir de preto, essas rock, punk, essas coisas assim, né? E aí eu comecei a, né, tentar ali mascarar essa sensação, mas a sensação, né, continuava ali, o senso de inferioridade. Só que teve um dia, né, que eu fui pra primeira vez que eu fui na escola, o primeiro dia de aula, um dia lá, e eu fui de preto, toda de preto e com as unhas pintadas de preto. E, né, assim, naquele contexto lá da Avril Lavigne fazia sentido, tinha as pessoas, né, popular, nananã, astro, né? Só que, no sentido aqui, o que que as menininhas lá na escola, elas eram, né? Tipo, tudo patricinha, assim, tudo vestidinha, né, de leg, apertadinha, de rosa, não, que a maioria das meninas é acostumada, é ensinada e, né, tem ali os exemplos de se vestir dessa forma. E aí aparece lá o morcego, a Júlia lá bem, né, rock and roll, né, toda de preto lá, senta no meio da sala e é totalmente ignorada. Tipo, eu fui totalmente, né, ignorada pelas pessoas, assim. E aí, né, esse sentimento ali, eu me lembro que isso gerou uma humilhação muito grande. Tinha uma sensação de estar sendo humilhada, de estar sendo rejeitada, né, de estar sendo inferior àquelas pessoas ali, né. Então, a crença ali, né, mesmo ela tentando se esconder, uma hora ela vem à tona porque o que eu penso sobre mim está sendo escondido, está sendo mantido. Então, olhar para as sombras, né, não é olhar para. Assim, a gente tem que olhar para as historinhas aqui do personagem, né? Mas é o senso de existir através dessas crenças é que precisa ser retirado, né? Quando a gente traz isso à tona, assim, ó, olha para aquilo que eu penso sobre mim num sentido geral, assim, né? A gente tá o tempo todo, né, diante das pessoas aqui, eu tô o tempo todo me sentindo, né, de várias formas diferentes diante de pessoas diferentes. E aí a gente tá sempre projetando pro lado de fora aquilo que eu penso sobre mim, né? Quando eu penso que aquela pessoa, ela tá sendo, sei lá, desagradável, ela tá sendo
alguma coisa que eu penso ali que é sobre aquela pessoa, não é sobre aquela pessoa, né? Não, não é sobre ela. Tem alguma interpretação que eu faço a partir de uma crença, daquilo que eu penso sobre mim, que tá fazendo com que eu veja um problema lá fora, com que eu veja essa pessoa dessa forma. Então, enquanto a gente não olha para essas certezas que eu tenho sobre mim aqui, que eu acredito, né, eu não libero essa consciência de imaginar que está existindo nesse corpo aqui. Porque pensa, né? Ó, daí o que que eu fiz aqui, né? Quando teve lá essa humilhação, eu passei a me proteger e eu me. Como se eu me colocasse mais ainda num casulo de timidez, sabe? Eu atribuía isso à minha personalidade. Então agora eu sou tímida. Então, né, eu me sentia à vontade com algumas pessoas, assim, que me sentia mais, né, ali aparentemente livre, mas com a maioria das pessoas eu me coloquei nessa timidez. E isso fica automaticamente protegendo o autoconceito, porque agora eu tenho uma solução para aquilo que eu penso de mim. Então agora, olha só, agora eu me coloco tímida diante das pessoas, então ninguém, eu não, né, como é que fala, não fede nem cheira, né? Fica ali, tipo, neutra, ninguém fala, não fala com as pessoas, então como é que eu vou ser rejeitada? Como é que eu vou me sentir, aparentemente, né? Como é que eu vou me sentir inferior e rejeitada se eu ficar quieta, ninguém, né? Não me aparecer muito aqui. Então, né, a crença é protegida. E aí a gente continua, né, manifestando isso de várias formas aqui, e é por isso que a gente tem que trazer o questionamento diante das situações e das pessoas, assim, se eu tô sentindo um incômodo, seja lá qual for, diante das pessoas, das situações, eu preciso voltar para mim. Por que que eu me sinto tão incomodada com essa pessoa? Por que que eu tenho, né, por que que essa pessoa me irrita tanto? O que que eu penso sobre mim que faz com que essa pessoa me irrite? Porque nesse caso da inferioridade, né? Quando eu me colocava na frente de pessoas que eram muito, tipo assim, sabe? Tipo, principalmente homens, né? Muito rígidos e tal, e que passam uma sensação de poder, assim, né? De ter poder, aquilo me gerava, assim, muita sensação desconfortável. Por quê? Porque aquela pessoa, ela simboliza algo superior, algo que é, sei lá, forte, né? Então, eu me colocando lá no lugar de pequenininha, inferior, sei lá, submissa, né? Várias coisas que eu acredito, inutilidade, várias coisas. Então, aquela imagem me incomoda porque ela demonstra ali o que eu quero esconder, que eu penso que é o oposto, né? E aí por isso que a gente precisa da dualidade aqui, para confirmar que a vida está acontecendo nessas imagens aqui. É por isso que o perdão não é para Júlia, não é para essas sensações, não é as sombras, né? O perdão não é nesse nível, mas é no nível metafísico dessa consciência parar de dizer que ela existe através dessa imagem e daquela imagem. Porque se tem eu aqui para eu me sentir inferior, então tem lá o outro para se sentir, para ser superior a mim. Então tem dois, então a existência foi ameaçada, né? A existência agora não é mais a unicidade perfeita. Então eu preciso olhar para essas certezas diante, né, diante das pessoas aqui, tipo, nossa, eu tô me sentindo muito inferior a essa pessoa. Eu acredito muito que eu sou inferior. É não querer esconder, sabe? Não querer negar. Eu me sinto assim diante dessa pessoa. Mas eu preciso trazer o perdão, que é a chave da felicidade, que é isso que ele traz, ó. O perdão é a chave da felicidade. Quando eu olho para essa certeza, mas eu trago para a lembrança aqui, ó, eu comparo, eu trago discernimento. Não, nossa, tô me sentindo assim, inferior pra cacete, né? Tô me sentindo rejeitada um monte, mas isso que eu quero confiar aqui, ó, isso que diz que é a realidade que não tá sendo ameaçada. Que eu comparo com isso aqui, então o que que eu sou? Eu sou essa imagem aqui e essas crenças, eu sou essas certezas de me sentir dessa forma, ou eu sou a totalidade com Deus, ou eu sou como Deus me criou. E é aí que entra a nossa fé, né? Aí a fé desse observador, ela precisa estar nessa certeza para que eu possa olhar para essas sombras sem ver, sem querer esconder, sem ver problema nisso. E aí eu vou liberar isso, né? Tem uma parte do livro que ele traz assim, ó, o milagre
dissolve o erro porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. E o Espírito Santo aqui não é uma entidade lá fora, é só o meu reconhecimento, é a minha postura mental diante, né, do que está sendo mostrado ali, do que está sendo visto. E a minha postura é que identifica, esse observador que identifica ali, ó, isso é falso, isso é irreal. Isso é o mesmo que dizer que, por perceber a luz, ó, por saber que nada real foi ameaçado, se nada real foi ameaçado, né? Se Cristo não mudou, Cristo é perfeito, que é o que eu sou na realidade. Então, por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece, porque eu não posso ser duas coisas. Né? Eu não posso ter duas identidades. Ou eu sou uma coisa ou eu sou outra. Então, se eu tô aqui mantendo, dizendo que eu sou essa coisa aqui, eu realmente não vou reconhecer que eu sou a totalidade. É só quando, né, eu olho para certeza do que eu sou e não me confundo com isso que tá aqui. E aí deixo, né, sensações, coisas, emoções podem ficar ali no corpo, continuar, mas a minha certeza de existir é que precisa mudar diante da ilusão. Então, esse é o convite, né, para a gente aceitar essa lição de hoje, que diz o perdão é a chave da felicidade. Só assim nós vamos trazer a paz para essa consciência, né, trazer a realidade para essa consciência no lugar das ilusões que ela fez. Então, é isso. Beijo.